Você já deve ter visto várias cenas de explosão, destruição, morte e tragédia, como em cenas de filmes de ação. E você que um dia já assistiu um desses filmes que mostra esse tipo de cena, sabe como é apavorador. Mas espantoso mesmo é quando tudo o que acabei de dizer trata-se de uma história real, uma história verdadeira dos dias de hoje. Eu estou me referindo à explosão na cidade de Beirute, capital do Líbano. A explosão foi causada por 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenado no porto da capital há 6 anos. Quase a metade da cidade de Beirute foi destruída com a explosão e deixou pelo menos 160 mortos e mais de 6.000 feridos. A explosão pôde ser ouvida a mais de 200 quilômetros da costa libanesa. Janelas e portas de prédios e casas viraram estilhaços por causa do impacto da explosão. Prédios e apartamentos foram chacoalhados e corpos de pessoas foram lançados pela janela. Um libanês chamado Tal disse que pessoas chegaram de várias maneiras no hospital após a explosão. Tinha pessoas que chegaram carregadas, outros foram trazidos por carros, por motos e até mesmo carros do exército. O problema, segundo ele, era que esses hospitais estavam fortemente abalados pela explosão e que exigiam, em primeiro lugar, que os pacientes internados fossem levados para outro local. A explosão deixou a cidade com cenas de guerra. Mas você que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando: mas por que esse nitrato de amônio estava lá naquele local? De onde veio? Para onde ia? E a partir de agora, vamos saber tudo em detalhes sobre o que aconteceu. Você que não me conhece, eu me chamo Railson. E se você não é inscrito no canal, já desce um pouquinho aqui a telinha, se inscreve, ativa o sininho de notificação, já deixa seu gostei e deixe sua sugestão no comentário aqui abaixo. E essa história toda começa em setembro de 2013, quando o navio MV Rosos, de 27 anos, saiu de Batumi, na Geórgia, rumo à Beira, em Moçambique. E esse navio transportava, precisamente, 2.750 sacos de nitrato de amônio. Isto é, 2.750 toneladas. O capitão do navio, Boris Prokofiev, recebeu então uma instrução para fazer uma parada no porto de Beirute para pegar uma carga adicional. Dinheiro que seria usado para pagar a sua passagem pelo canal de Suez. O destino desses material seria a Jordânia. E então, quando o navio chegou ao porto de Beirute, as autoridades libanesas constataram que o navio não estava em condições de seguir viagem. Prokofiev foi obrigado a permanecer no navio há quase um ano, mesmo depois do seu suposto dono ter abandonado o navio, o russo Igor Krestoskin. Parte da população que estava no navio foi libertada, mas o capitão foi detido, junto com mais 3 ucranianos e um russo, a bordo do navio. O capitão Prokofiev disse que o dono do navio deve dinheiro a ele e à tripulação pelos serviços prestados. Mas as exigências não foram atendidas, porque o suposto dono do navio não mora mais na Rússia. Por que o material explosivo foi mantido no porto de Beirute? A resposta para essa pergunta é tudo o que precisamos para descobrir quem foi o principal culpado pelo descuidado que parece ter causado a explosão em Beirute. O navio poderia ter deixado a cidade de Beirute se tivesse condições de seguir viagem com a carga adicional. O capitão e mais alguns tripulantes passaram 11 meses no navio. Enquanto isso, a justiça estava resolvendo o caso. Sem salários e com suprimentos limitados de comida, foram liberados e após saírem do navio, o nitrato de amônio foi descarregado. O capitão Prokofiev disse que a carga era altamente explosiva e que por isso foi mantido lá enquanto eles estavam a bordo. O nitrato de amônio tinha uma concentração alta. Ele tentou até entrar em contato com o dono do navio, mas não obteve resposta. A polícia de Chipre interrogou o dono do navio, Krestoskin, na sua casa no país nessa quinta-feira, dia 6 de agosto. O chefe do porto de Beirute e o chefe da alfândega enviaram cartas ao judiciário pedindo que o material fosse removido, mas nenhuma providência foi tomada. Segundo o jornal New York Times, o navio que trouxe as toneladas de nitrato de amônio até o porto de Beirute nunca saiu de lá. Para você que não sabe, o nitrato de amônio é um composto orgânico, um tipo de sal que é usado como fertilizante, mas também serve para fabricar armamentos explosivos. Ele é um forte oxidante, que não pode ser estocado em uma alta temperatura e não pode ter contato com faísca. Precisa de um reagente para poder entrar em ação.
Apesar do diretor-geral da alfândega, Padre Dalvo, e do gerente do porto, Hassa Corrigan, alertarem repetidamente sobre o perigo de manter o nitrato de amônio naquela área, foi ignorado e não foi tomado nenhuma medida de segurança exigida. Todos os alertas foram ignorados. Lembra que eu falei agora há pouco que a polícia de Chipre interrogou Gruskin, o proprietário do navio? Pois é, ele disse que a carga tinha destino a Moçambique. E segundo as investigações, Moçambique confirmou que teria feito as encomendas do nitrato de amônio. Carga adicional. Foi solicitado à tripulação que embarcasse um equipamento rodoviário pesado e o levasse até o porto de Aqaba, na Jordânia. E tudo isso seria feito antes do navio retomar a sua posição inicial, que era retomar a sua jornada rumo à África, onde o nitrato de amônio seria entregue para um fabricante de explosivos. Avisos e mais avisos chegam à cidade de Beirute, pelo perigo que estão armazenando, mas nenhuma providência continua sendo tomada. E na quarta-feira, dia 4 de agosto, o estoque com o nitrato de amônio pega fogo e explode, destruindo quase metade da cidade toda. Vídeos mostram o momento exato da explosão. Confira. Respira fundo para contar sobre o que aconteceu. Ele diz: foram prédios chacoalhados, corpos de pessoas foram atirados pelas janelas de prédios e apartamentos. Dowd conta que pessoas chegaram de várias maneiras possíveis no hospital. Aqueles que podiam agarravam corpos nas ruas e levavam para o hospital. Alguns chegaram de motos, outros chegaram de carro e até mesmo carros do exército carregaram pessoas até o hospital. O problema é que os hospitais tinham sido gravemente afetados pela explosão e que exigia, em primeiro lugar, que os pacientes internados nesse local teriam que ser transportados para outro hospital. E não esqueça que estamos no período de plena pandemia, indicou ele. Os hospitais ficaram totalmente lotados. Nos andares, na sala de operação, UTIs e os outros locais perto dos hospitais também estavam todos lotados de pessoas. E todas elas feridas, precisando de atendimento urgente. Como se não bastasse toda aquela agonia dentro do hospital, não tinha médico suficiente para atender todo mundo. Isto porque os médicos estavam em casa, tinham sido demitidos, não tinha gente na equipe médica. A explosão devastou a cidade, deixando ela com cenas de filme. Janelas de apartamentos que viraram estilhaços e pessoas que foram feridas com o impacto da explosão. Segundo a entrevista, a explosão deixou 160 pessoas mortas e pelo menos 6.000 feridos. E o barulho da explosão pôde ser ouvido a mais de 200 quilômetros de distância do porto de Beirute. Mas voltando para o ano de 2015, o navio, após ser descarregado no porto de Beirute, ele foi deslocado para um outro ponto do porto, onde 3 anos depois começaria a afundar. Através das imagens de satélite, podemos ver o navio Rosos naufragado. Mas por que será que esse navio afundou? Pois bem, ele apresentava vazamentos, problemas estruturais, e começou a afundar em fevereiro de 2018. E foi questão de dias para o navio ficar completamente debaixo d'água. Após o navio ter sido levado para este ponto onde ele afundou, ele nunca foi tirado mais de lá. Isso porque não atrapalhava o fluxo marítimo. Este navio naufragou na extremidade norte do pier, cerca de 305 quilômetros de onde o navio teria atracado inicialmente. Voltando para a explosão, 20 funcionários do porto de Beirute foram presos, conforme a investigação. O nitrato de amônio estava armazenado no galpão 12 de Beirute desde 2014. Como eu disse agora há pouco, que o nitrato de amônio precisa de um reagente para poder entrar em ação, então o que teria acontecido para que o nitrato de amônio pudesse ter pegado fogo? E de acordo com as investigações, um suposto galpão teria pegado fogo logo antes da explosão do nitrato de amônio. E esse galpão teria alimentado o nitrato de amônio que explodiu. Conforme algumas informações, foram 2 explosões.
A primeira não foi tão violenta, já a segunda devastou quase metade da cidade toda. E alguns bombeiros que estavam esguichando água para apagar o primeiro incêndio foram mortos na explosão. Os danos materiais são estimados a 15 bilhões de dólares. O governo do Líbano concordou que todos os funcionários do porto de Beirute, que supervisionam o armazenamento de segurança desde 2014, tivessem prisão domiciliar. Essa explosão deixou pelo menos 250 pessoas desabrigadas. Mas na história, não existe somente essa explosão por conta de um nitrato de amônio. Conheça agora 5 cidades que também sofreram esse tipo de explosão. E a primeira delas é Texas, nos Estados Unidos, no ano de 1947. Essa explosão deixou pelo menos 581 mortos e aconteceu com mais de 3.000 toneladas de nitrato de amônio. O segundo lugar foi Upaú, em Alemanha, no setembro de 1921. Essa explosão deixou pelo menos 561 mortos. E o terceiro lugar foi Tianjin, China, em agosto de 2015. Deixou 173 mortos. E a explosão foi causada com 800 toneladas de nitrato de amônio. O quarto lugar foi Oklahoma City, nos Estados Unidos, em abril de 1995. Deixou 168 mortos. Foi causada por 13 barris de 230 quilos de explosivos cada um. Eram tanques terroristas de guerra. E o quinto e último lugar foi Faverham, na Inglaterra, em abril de 1916. Essa explosão deixou 108 mortos e foi causada por 150 toneladas de nitrato de amônio. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Então é isso, galera, valeu, fui!